O cuidar, porque o pastor, ele precisa cuidar das ovelhas. Foi assim que Jesus falou para Pedro, né? Pedro, filho, apacenta as minhas ovelhas, me Sim. ama. Então ele fez ali uma colocação por 3 vezes. Então o assunto que eu quero trazer aqui é apacenta minhas ovelhas, apacenta minhas ovelhas. Quer dizer, cuide, no sentido de curar, de cuidar. E o pastor, como é que fica diante disso? Então tem o cuidado de si e cuidado do outro, Sim. dentro da espiritualidade cristã. Sim. Eu acho que falar do cuidado de si e do cuidado do outro aí antes de tudo, reconhecer que o cuidado e portanto, a cura, que é de onde a relação, há uma relação intrínseca, principalmente no mundo antigo, entre essas duas palavras, cura e cuidado, uma faz parte da outra. Sim. Muito recentemente na história, então, que cura passou a estar relacionada com a resolução de males, com a administração de um determinado... com o empreendimento de um certo diagnóstico, a administração de um certo tratamento que vai levar à cura, que vai trazer a resolução e o fim, né? Então a gente acabou, nos últimos 2 séculos, talvez, limitando muito a ideia de cura a um efeito pragmático, né? Quando ela tem uma coisa muito mais profilática e muito mais orgânica, endógena, ligada à vida, ligada ao existir. Quer dizer, a gente só pode estar aqui conversando com esse nível de concentração, porque alguém cuidou da gente. Sim. Em algum momento da vida, sabe? Nossos pais, mãe, sabe? Nós somos frutos de um cuidado, né? E de um cuidado, como diria o Winnicott, suficientemente bom. Não é um cuidado perfeito. Não é perfeito. Foi o melhor que aquela pessoa poderia fazer dentro daquela circunstância, exatamente, daquele contexto. E ele diz, suficientemente bom, tá bom. Não precisa ser perfeito. Eu diria que a ânsia até porque eu acho que o Winnicott, nesse sentido, está sendo bastante bíblico. No poema da criação, Gênesis, quando Deus foi vendo aquilo que ele criou, ele foi dizendo que era bom ou muito bom. Ele não disse que era perfeito. Né? Então é assim desde o princípio. Recuperar a nossa natureza espiritual é recuperar aquilo que há de bom, que Deus disse que era bom, sabe? E não ficar só olhando para nós como parte da teologia medieval e também da teologia protestante que dela bebeu, numa fonte agostiniana, sabe? Essa coisa de que nós somos os seres diminutozinhos, nós somos miseráveis, nós somos desgraçados. Eu me recordo de ouvir isso constantemente quando eu era adolescente, esse tipo de oração, e aprender a orar desse jeito. Então eu pensava assim, quando eu ouvia, eu pensava assim, agora é minha hora de orar. Imagina, né? Então agora é minha hora de orar. Então eu fecho os olhos, eu falo, Senhor, eu não sou nada. Senhor, eu sou um miserável. Senhor, eu sou um desgraçado. Senhor, eu não presto, mas o Senhor me ama. Sabe, assim, é como se para falar de alguma maneira, para conversar com o Eterno, eu preciso me diminuir, quando esta não é uma necessidade. Eu não me confundo com o Eterno no nível de que eu preciso me diminuir para poder falar alguma coisa. Eu já sou só o Jonathan, eu sou só um ser humano. E eu estou estabelecendo uma conversa em oração com aquele, ou aquela, se você quiser brincar com a ideia do gênero, porque Deus não tem, que eu não vejo, mas que está em mim, que está ao meu redor, que está presente, ainda que eu não sinta, que eu não ouça, eu só intuo. Então eu falo com o Eterno, eu não preciso. Às vezes a gente se sente um trapo mesmo, e a gente vai dizer, Senhor, eu estou um trapo. Eu me sinto um trapo, eu me sinto um naco de gente hoje. Mas eu tô o dia, né? Exato, eu tô me reportando ao Eterno em conversa e relacionamento do modo como me sinto. Como a gente vê nos Salmos. Sim. Muito a gente vê nos Salmos. Não é? Mas não, isso não faz parte de uma certa teologia da oração e que revela a visão negativa que eu tenho que ter de mim, do ser humano.
Não, tem algo de bom aí. E é esse bom que permitiu um cuidado suficientemente bom para que a gente tivesse aqui. Né? Então isso é pressuposto, porque alguém cuidou de mim e cuidou suficientemente bem, eu posso cuidar de outras pessoas. Isso também te liberta como pastor, naquele sentimento de que você é responsável por tudo, ninguém pode errar, ninguém pode falhar, ninguém pode pecar. E principalmente eu. Começando por você. Então, eu estou cuidando, não perfeitamente, sim, mas o suficientemente bom. Exatamente. Eu dou aquilo que eu posso entregar de melhor nesse momento. Amanhã eu posso entregar melhor, amanhã eu posso entregar melhor. Depois de amanhã pior, é o suficiente. É isso, cara, é dia a dia. A palavra seria o suficiente. Exato, é dia a dia. E precisa ser suficiente. A gente precisa afirmar a suficiência do que a gente faz como forma de se libertar da ânsia perfeccionista de querer dar conta de tudo, de cuidar de tudo, porque é isso que tem feito a gente adoecer. Então, porque como é cobrado isso dos nossos líderes, dos pastores que estão à frente, é exatamente isso, né? Uma perfeição. Ele não me visitou no momento que eu estava doente. Ele não foi na minha casa. Ele não fez isso, ele não fez aquilo. Peraí, ele também é um ser humano. Ele também tem as necessidades dele. Ninguém também foi lá visitar ele, ninguém foi lá. Então essa expressão de o suficiente precisa estar muito claro para nós todos. Eu penso que sim. Cuidado sempre com o suficiente. Porque Deus fez isso com a gente também, né? Partindo do... Ele fez tudo perfeitamente suficiente. Exatamente. Dele nós podemos arriscar dizer assim, né? Sim, e aí Agora nós não conseguimos fazer tudo perfeitamente suficiente. Faz o máximo suficiente. Não dá. Como pai, como irmão, como filho, né? Como amigo, como aluno. Então, como um líder, como um responsável de alguma coisa. Então, essa palavra, então a primeira lá a gente falou de discernimento, e agora a gente está descobrindo uma outra aqui, trazendo para esse contexto, a respeito do suficiente. Cuidado de si e cuidado com o outro. Estamos aqui porque fomos cuidados. Foi perfeito? Não. Suficiente. Para estarmos aqui. Suficiente para a gente estar aqui. Estamos cuidando de alguém perfeitamente? Não. O suficiente para ele também estar lá onde ele está agora. Para ele seguir e assim cuidar dos outros e cuidar de si. Perfeito. Tem uma mutualidade aí que não pode acabar. Tem uma hora que o meu cuidado ele vai falhar em algum aspecto. Como dos meus pais falhou, como dos meus professores, como dos meus mentores e pastores também. Quer dizer, eu amo aqueles que me mentorearam pelo que eles são. Não só pelo que eles fizeram, mas pelo que eles me ensinaram, inclusive através das suas fragilidades. Acho que ensina mais, né? Demais. Porque aí você fala assim, ufa! É um sentimento assim... Isso uma vez a minha terapeuta me deu um toque. Ela falou assim, olha, os pais, os filhos precisam ter uma ilusão em relação aos pais, de que eles são heróis, de que eles dão conta de tudo, de que o mundo é perfeito, mas em algum momento também eles precisam perceber que eles têm fragilidades, que eles são falhos, que eles não vão acertar sempre, porque isso vai talvez tirar deles esse peso que às vezes a gente pode carregar, de que tipo assim, eu tenho que ser perfeito como ele é. Sabe? E isso me chama muita atenção. Às vezes, em conversas com meu filho, ele soltava assim isso. Tá bom, então, eu tô ensinando algo. E ele fala, tá bom, então, falou perfeito. Aí eu pensava assim, caraca, essa imagem que eu passo pro meu filho, né? E imagina aí... você num aconselhamento também de, né? Nossa, chegou o marido perfeito, o pastor perfeito, exato, o professor perfeito, exato, cara, o pai perfeito. Que maravilhoso que eu tenho essa pessoa na minha vida, porque ela claramente tem dons e talentos, tem coisas a me transmitir, eu posso aprender com ela, mas que bom que ela é só suficientemente boa, que ela é falha, que ela é frágil, que ela fica doente, que ela chora, que ela se sente triste. Legal. Porque aí você fala assim, opa, tem alguém aí com quem eu posso me identificar. E na espiritualidade a identificação é muito importante e ela não acontece se a gente não sair dessa posição totalmente artificial de seres que são mais parecidos com deuses ou semideuses do que com seres humanos. Ora, o próprio Deus fez isso quando ele resolveu se revelar e se encarnar na pessoa de Jesus de Nazaré. Foi para que a gente se olhar, para a gente se visse
naquele ser humano e disse assim, então é assim que eu tenho que ser? E não apenas isso, Jesus ousou e disse mais, e é por esse tipo de coisa que ele disse que ele foi perseguido e morto, inclusive. Ele disse, vocês não só estão vendo vocês em mim, vocês estão vendo também o Pai, vocês também estão vendo o divino, né? Naquela pergunta que aparece no Evangelho de João, capítulo 14, né? dos discípulos, fazem algumas perguntas ali, como, mostra-nos o Pai. E aí Jesus, num tom quase que de... É difícil descobrir o tom, mas ele fala assim, poxa, é como se você falasse assim, poxa vida, vocês estão comigo o tempo todo? E vocês ainda perguntam, mostra-nos o Pai? Olha pra mim. E quem vê a mim, vê o Pai. Olha pra mim. É isso aí. Para de olhar pro céu, não tem nada lá. Né? Mais de 2000 anos depois, os astronautas foram, chegaram à Lua, viram que não tem ninguém sentado no trono lá em cima. Não tem um ser cósmico sentado num trono lá no espaço. Não tem um Abraão, né? Mas, mais, né? E aí a gente perde essa essência, né? De Deus fazendo gente dizendo, olha pra mim. Olha pra mim.